o evangelho da semana passada, como que no testamento final de Jesus aos seus discípulos. Ele está às vésperas aí da sua paixão e, portanto, ele deixa e coloca em evidência o conteúdo essencial daquilo que ele falou para os discípulos. Mas o que acontece aqui? Os discípulos meio que vão percebendo o desfecho do que vai acontecer e, portanto, já vão sentindo um certo sentimento de orfandade, de abandono e de insegurança. E é por isso, de maneira bastante própria, primeiro o Senhor apresenta qual é a definição que ele tem de amor. Nós confundimos muito o amor com sentimento, com emoção, na verdade. É claro, passa pelos sentimentos, o amor, passa pelas emoções, mas para nós que cremos é muito mais. Nós temos uma definição de que Deus é amor. E, portanto, alguém com quem nós nos relacionamos, mas de maneira concreta, Jesus vai dizer o seguinte, que ele não está muito interessado nos sentimentos que nós cultivamos apenas. Porque se você perguntar até para um ateu, por mais que ele não acredite em Deus, ele não tem dificuldade em aceitar o ensinamento moral de Jesus. Agora, afirmar que Jesus é Deus, esse é o desafio. Dizer que ele é Deus, é entender uma coisa. O conceito de amor que o Senhor coloca está condicionado à observância dos seus mandamentos. É por isso que ele fala, se vocês me amam, vocês observem os meus mandamentos, ou seja, pratique. E, portanto, há uma promessa aí, que ele vai dizer que quem o ama, ele se manifestará a essa pessoa. Mas esse amor, como disse, ele não pode ter por critério meramente as coisas aparentes, mas de fato, algo mais profundo, algo mais concreto, que nós vamos cultivando no dia. E mais do que isso, ele nos promete o Espírito da verdade. Que verdade? A verdade que a igreja ensina, a verdade da palavra, a verdade dos princípios, das virtudes. É isso que o Espírito Santo nos lembra e nos recorda constantemente. É por isso que hoje temos que olhar para a nossa vida e nos perguntar, será que a minha vida tem tido uma finalidade de fato para Deus? Ou eu tenho caminhado de qualquer maneira, tenho feito a minha experiência de fé de qualquer jeito, essa mistura que a gente faz com crendice de todo quanto é lado? Qual tem sido de maneira concreta a minha experiência de fé? Entenda, o critério de amor é obediência. Mesmo que eu não concorde no primeiro momento, mesmo que eu não entenda, se Jesus falou, é isso que eu tenho que fazer. E se ele falou, ele garante com certeza que ali está o sentido de realização, o sentido de vida. A questão é que normalmente nós estamos pouco preocupados com essa conversão de maneira concreta. Se você parar para pensar, as preocupações que nos rodeiam são preocupações com sinais visíveis, concretos, materiais de bênção. Por exemplo, todo mundo aqui quer uma família abençoada e com saúde, sim ou não? Você quer ter recursos para viver uma vida digna, sim ou não? Você quer ter sucessos, quer se realizar naquilo que você faz, sim ou não? E está errado, sim ou não? Não, está certo. Agora, a grande questão é, a gente só quer isso. Mas quando obedecer, coloca pelo menos circunstancialmente em contato, em risco isso, a gente abandona. É aí que está a grande questão e uma pergunta forte. A quem pertence o seu coração? A quem pertence o meu coração? Porque é propriamente ali que nós escolhemos Deus ou não. Essa que é a questão. E a maturidade que nós temos que ter, que só vem pela obediência, é uma maturidade na fé que às vezes, se não na maioria das vezes, vai contestar aquilo que eu quero fazer. Quer um exemplo, gente, bem concreto de vida? O perdão não é um desafio? O perdão é um desafio. O que é perdoar, gente? É dizer que aquilo que a pessoa fez, ela não fez? Não. O erro, ele é objetivo. O perdão é uma afirmação de que a dor, de que aquilo que fizeram comigo, não vai ser aquilo que vai me conduzir. Então eu libero o perdão, independente daquilo que a pessoa fez, e tem que estar preocupado com justificar. Porque tem um povo liberando os perdão, que eu não sei se é perdão não, viu gente? Tem pessoa que fala assim, eu te perdoo, logo você, que destruiu minha vida, que acabou com tudo. E apesar de você ter feito tudo isso, eu te perdoo. Isso é perdão, gente? A pessoa vomitou as mágoas tudo ali, na é verdade? Mas Jesus não mandou perdoar 70 vezes 7, sim ou não? Então perdoa. Mas padre, não consegue, dá certo. É um passo, a graça vai nos potencializando para fazer aquilo que temos que fazer. Mas essa é uma das situações, uma das realidades. Porque quando afirmamos que Jesus é Deus, eu quero segui-lo,
essa verdade ela vai contrariar muitas vezes as concepções pessoais que tenho. Mas existe um critério: se eu não observo, se eu não demonstro esse amor, o Deus não recebe esse amor, porque ele não precisa, primeiramente, nem do nosso amor, nem do nosso sentimento, porque ele é Deus. Mas se tem uma maneira que ele quer ser honrado, que ele quer ser louvado, é quando você observa os mandamentos. Por exemplo, sabe um mandamento muito bonito para nós observarmos hoje? O quarto mandamento, qual é mesmo? Nossa, gente, catequese aí tá. Eu vou fingir que vocês esqueceram, tá? Começa com honrar. Honrar e, sobretudo a mãe hoje, né? Dia das Mães hoje. O que é honrar? Sabe o que significa honra? Honra é uma distinção que a pessoa recebe. Por exemplo, alguém recebe uma honraria, uma medalha, uma coisa. Você se torna cidadão são carlense. E ofereceram, eu falei, muito obrigado, tá bom, já sou cidadão são carlense. Mas, por exemplo, é um lugar de distinção. Independente da maneira, olha, uma coisa forte. Eu não sei qual é o relacionamento que você tem com seu pai e com sua mãe. Tem pai e mãe que, de repente, por vários motivos, não foi o que devia ser. Mas se bem que, ultimamente, pai e mãe têm sido muito além do que tem que ser. E por isso criou essa geração mimada, que acha que o mundo depende deles, que o mundo gira em torno deles, e que não consegue, quer mudar o mundo, mas não sabe arrumar um chuveiro, não sabe cozinhar um miojo, não sabe a quantidade de água. Olha que eu estou falando coisa, sabe? Que qualquer pessoa, sem nenhuma dificuldade, sabe? Conseguiria fazer. Por quê, gente? Porque essa situação que nós vivemos hoje, e a honra que nós temos que dar ao pai e à mãe, não é pela história que eles construíram, é pelo que eles são. Então, eu sei que muitas vezes, fora a situação que o padre colocou, da geração que nós vemos hoje, tem uma geração que às vezes o pai e mãe, gente, não foi aquelas coisas que tinha que ser, porque não conseguiram. Às vezes por falta de recursos, por correria. E às vezes o seu pai, por exemplo, você sabe uma coisa, os homens aqui, enquanto você não resolve a sua situação com seu pai, você vive esse conflito em qualquer setor da sua vida e da sua história. Enquanto você não resolve o seu relacionamento com seu pai, você vê seu pai no seu chefe, seu pai nisso, naquilo outro, e não vai resolver na vida. Quando basta você honrar, dar a distinção que eles merecem. Mas, padre, ele gostou a vida inteira mais do meu irmão. Às vezes seu irmão era mais legal mesmo. É verdade, acontece. Não é verdade? Você era mais esperto que você, não é? Mas, gente, mas que problema, eu não sei, eu não consigo ver problema nisso. Eu posso dizer, olha, por exemplo, eu acho que espero que ela não veja. Eu vejo em casa a minha irmã. A minha irmã tem ciúme de mim desde que eu era criança, gente. É uma marmanja, ela é 14 anos mais velha que eu. Porque na cabeça dela, a minha mãe gosta mais de mim. Mas o que tem? Eu sou mais bonito também, tem essas coisas. Meu pai gosta mais dela e é nítido isso. Eu nunca vi problema nenhum nisso. Você percebeu a necessidade de afirmação que nós temos? Por quê? Mesmo se seu pai e sua mãe, uma carência tão grande, uma necessidade tão grande de afirmação, isso significa que nós estamos adultos, mas conservamos algumas infantilidades, gente, que não tem mais que estar no seu coração. Não estou dizendo que você tem que desprezar os sentimentos do seu pai e da sua mãe, mas se você precisa de uma afirmação ainda, depois de tudo, porque pai e mãe já deu para você algo que ninguém vai conseguir te dar, que é a vida. Tá bom demais, você está vivo. Se não fossem eles, você não estaria aqui hoje, não teria nem começado a sua existência. Mas eles insistiram, então isso já é motivo para colocar-nos no lugar de dignidade e de honra. E a honra, gente, ela passa por diversas situações. Ela passa por uma visita, ela passa por um respeito, ela passa por uma lembrança, ela passa por um carinho que você demonstra, mas ela passa também por colocar cada coisa em sua vida no lugar. Pai e mãe tem que ser honrado, mas eles não mandam mais na sua casa se você já casou. É você que resolve as situações. E em todas as situações, nós estamos respondendo a Deus se eu o amo ou não. Gente, é prático. Tem que começar a acontecer isso. É por isso que a vida, às vezes, parece que ela não caminha. Porque nós não temos um horizonte de realização baseado naquilo que a palavra nos orienta e ensina. Essa é a grande questão. Porque, por exemplo, a igreja primitiva, ela entendeu isso. E por isso que eles vêem os sinais ressuscitados, as curas, os milagres, o derramamento do Espírito Santo. Ele passa necessariamente por uma vida de obediência. Mas olha, se você não der o primeiro passo de obedecer, mesmo quando as coisas estão ruins, não vai funcionar. Tudo que você barganha com Deus, você perde, gente. O que fica na sua mão. O que você segura nas suas mãos, você perde. Mas o que você entrega e consagra a Deus, no tempo certo, Ele vai te honrar. Olha,
Nós olhamos, por exemplo, os patriarcas. Hoje, o nosso Brasil, apesar das situações que vivemos, é uma terra muito abençoada. Nosso povo é um povo de uma fé bonita. Eu acho uma fé meio bagunçada, às vezes, sabe? O pessoal faz um omelete de fé assim, ó. Eu fico vendo assim, os Instagram da vida, assim, uns negócios que não dá para entender. Tá lá, do nada o padre Paulo Ricardo aparece. Depois parece uma monja lá. Aí depois parece uma frase espírita. E depois parece um coach falando. Não dá para entender o que o povo acredita. Fico vendo, sabe? Eu não consigo entender qual que é o ponto de convergência que existe nisso. Tem essas confusões. Mas, por exemplo, se você dá uma volta por São Carlos, você vê igreja para todo lado, não é verdade? Você vê, porque é uma cidade de tradição católica, mesmo as igrejas protestantes, você vê o povo tem fé, conhece a pessoa de Jesus. Agora, você imagina Abraão, gente, que ele só tinha uma palavra que Deus deu, e só. Vai para uma terra aí que eu vou te mostrar. Ele foi. E aí, até hoje estamos falando dele. Há quantos 1000 anos passaram e Abraão está sendo falado ainda. Se você quer viver com Deus, baseie a sua vida na palavra, gente. E a palavra, para nós católicos, ela não é um livro, ela é uma pessoa. É Jesus, a palavra de Deus. E é essa palavra que vai dar sentido às coisas. E é essa palavra que a segunda leitura diz que nós temos que ter condição de dar razão da nossa esperança. O que é dar razão da nossa esperança? É você conseguir explicar para as pessoas por que você acredita. Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo e saber que a Santíssima Trindade ela age de maneira pericoreticamente uma com a outra. Não precisa explicar isso aí. Que uma pessoa está interpenetrada na outra pessoa. Não é esse nível de explicação. Mas você tem que saber dizer por que você acredita. Por exemplo, se eu perguntar do que Jesus salvou a gente, todo mundo vai falar do pecado, um monte de coisa a gente sabe. Mas se eu te perguntar, quando é que você experimentou essa salvação aí? Quando é que você entendeu que você foi salvo? Quando é que você entendeu que é fé? Como é que você faz a leitura concreta da sua vida? Perceba que se a sua fé for baseada num domingo agora de noite, que você já está preocupado que vai dar de noite, se você for que nem eu, você está falando, seu padre falar muito hoje, eu vou chegar em casa às 10h30, é o tempo de eu comer, 11 eu estou dormindo, 5 eu estou acordando, a gente já vai, sabe? Se Deus for isso na nossa vida, não tem sentido nenhum, gente. Agora, se Ele for essa pessoa que Ele é, com a qual eu me relaciono, a qual confia a minha vida, aí a coisa muda. Tem gente que só não muda, sabe por quê, gente? Por causa da teimosia. Porque a gente insiste na mesma coisa, no mesmo sofrimento, na mesma dor, na mesma realidade, a gente quer fazer do nosso jeito as coisas. Então, faz uma coisa diferente essa semana, começa diferente. Fala, olha, Senhor, até então eu tenho buscado justificar minha vida na palavra, mas eu vou começar a procurar mudar a minha vida pela palavra. É doloroso, gente? Claro que é. Mas tem uma palavra que sustenta. Por exemplo, a vida familiar é fácil, gente? Sim ou não? Claro que não. Você imaginava diferente, não é? Quando você era criança. Você falava, nossa, quando eu for embora da casa do meu pai, eu vou ser feliz. Aí você foi em casa, você saiu, você falou, misericórdia divina. Casa do pai e da mãe é boa, não é? É, gente, você só percebe quando sai. O duro é que quando sai, vocês são tão bons que vocês não deixam neles sentir as coisas. Tu já viu o testemunho do missionário, que talvez alguns pais aqui vão ficar escandalizados. Esse menino estava estudando nos Estados Unidos, assim, mas naquela situação de lutando para sobreviver, né? E quebrou o óculos dele. O óculos é importante, sim ou não? Por exemplo, eu uso óculos desde os meus 5, 6 anos de idade. É que hoje meu problema, ele melhora, por que pareça, se eu forço mais a ver, segundo o oftalmo. Mas eu era estrábico. Então eu ficava com o olho do gato contra um peixe, assim, quando era criança. Usei tampão. Minha mãe encheu eu de vitamina, por isso que eu fiquei desse tamanho, eu acho, depois. Laranja, tinha cenoura, em tudo quanto é coisa que a minha mãe fazia, e rapava cenoura no arroz, e era bolo de cenoura, e pão de cenoura. Parecia que era coelho, cenoura para todo lado. Então, eu usei óculos, eu sei como que é importante. Porque descobriram porque eu escrevia torto. Você acha que era cego ou não? Escrevia torto na escolinha. Acho que era ruim de vista ou não. Mas passei por isso. E esse menino, ele quebrou o óculos. Eu falei, pai, então, aconteceu uma emergência aqui. Você não antecipa um dinheiro para mim aqui? Eu falei, cadê a sua reserva de emergência que eu te ensinei a fazer? Eu falei, então, não fiz. Então, daqui 3 dias você vai receber. Eu falei, não, o senhor não está entendendo. Não tem dinheiro para comer. Eu falei, faz jejum. E foi assim. Nunca mais passou por isso. Não estou dizendo que você vai ter que deixar a sua criança passar fome, pelo amor de Deus. Mas algumas situações
nos possibilita ter saudade de lá entender quanto que vale a coisa e assim começar a valorizar a situação. Se nós não passarmos por isso também na vida concreta, não muda, gente. Não vai ter mudança, não vai ter transformação. Por isso, essa semana, submeta a sua vida à palavra. Revisita a sua proposta para 2026. Talvez você planejou um monte de coisa, mas tudo secundária. Você continua escravo de relacionamento, escravo de quem não está nem para você, escravo de dor, escravo de falta de perdão, de um monte de coisa. Você vai resolver o quê? Agora, se você se volta para o Senhor e começa a reconstruir a sua história, a coisa muda. E essa tarefa que nós temos que fazer, não só essa semana, mas sobretudo essa semana, para vivermos essa experiência do Senhor. Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça. Amém? Amém. Fiquemos em pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos.